Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Giovana, professora de Química do FACEDUCA, e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre tabela periódica. Vão ser 3 videoaulas, e a primeira, que é a de agora, eu vou contar um pouquinho da história da tabela periódica para vocês e como que ela é classificada, quais são suas divisões. Bom, são 118 elementos químicos. Então, a gente precisa de um jeito de organizar todos os elementos químicos, principalmente porque alguns deles têm características semelhantes, propriedades químicas semelhantes. E desde muito tempo atrás, os cientistas tinham que ter um jeito para juntar esses elementos e organizar eles direitinho por questão de estudo mesmo. Hoje em dia, os químicos, os estudantes, os cientistas, qualquer pessoa que queira estudar os elementos químicos usa a tabela periódica, certo? E antigamente era a mesma coisa, mesmo com poucos elementos conhecidos, os cientistas já queriam alguma forma de organizar esses elementos. Existem vários cientistas que foram responsáveis pela organização ou tentativa de organização da tabela periódica. Talvez vocês conheçam um principal, que é o Mendeleev, mas eu vou contar sobre outros cientistas, porque, na minha opinião, todos foram extremamente importantes para a criação da tabela periódica e a gente tem que valorizar todo mundo, pelo esforço de todo mundo, pelo trabalho de cada um deles. O primeiro, que não está no slide, foi Lavoisier. Vocês lembram de Lavoisier, aquele que eu contei para vocês sobre conservação de massa? Então, em 1789, ele já classificou os elementos que ele conhecia, de acordo com as propriedades químicas semelhantes. Então, ele organizou entre gases, metais, não metais e terrosos. Em 1829, veio esse carinha aqui, que eu não sei o nome, eu não sei falar esse nome, que ele criou as tríades. O que são as tríades? São grupinhos de 3, são sequências de átomos que têm propriedades semelhantes. Então, por exemplo, aqui a gente tem o cloro, o bromo e o iodo. Uma coisa interessante é que se eu fizer a média da massa do cloro com a massa do iodo, eu vou achar uma massa aproximadamente igual à do bromo. E isso funcionava com todas as sequências de 3. Em 1862, veio o Alexandre, que eu não sei falar o resto do nome dele também. Ele criou o parafuso telúrico. O que é esse parafuso? É uma organização tridimensional na superfície de um cilindro. E era em ordem crescente de peso, ou seja, começava do menos pesado, com a menor massa atômica, até a maior massa atômica. Os elementos com propriedades semelhantes ficam alinhados nessa superfície desse cilindro. Em 1864, o Newlands criou a Lei das Oitavas, que também é organizado pelo crescimento da massa atômica, ou peso atômico, e de 8 em 8, os elementos tinham propriedades semelhantes, por isso Lei das Oitavas. Em 1869, veio Mendeleev, que todo mundo conhece, né? Como que ele organizou? Aqui tem uma imagem, mais ou menos, da organização dele, que também era em ordem crescente de peso atômico, e ele distribuía os elementos em grupos com propriedades químicas semelhantes. E eram 63 elementos conhecidos. Mas a coisa mais legal é que, mesmo ele não conhecendo algum elemento, ele deixava uma lacuna. Ele sabia que tinha um elemento químico com tais propriedades, e aí, à medida que os cientistas foram descobrindo ou produzindo esses elementos químicos, foi encaixando direitinho na lacuna de Mendeleev. Então, como que ele fez? Ele pegou várias cartas, em cada carta ele escrevia o nome do elemento químico e as suas propriedades e foi organizando. E assim ele criou a tabela que é parecida com a nossa tabela atual. Mas o problema é que Mendeleev organizou por peso atômico, ou seja, a massa do elemento químico. E hoje em dia é ordem crescente de número atômico, que são os números dos prótons do elemento químico. Então, logo depois de Mendeleev, veio Moseley, que descobriu essa parte do número atômico e só arrumou a tabela periódica de Mendeleev. E 1º de março de 1869,
data da descoberta da lei periódica. Ano passado fez 150 anos e teve homenagens, teve artigos publicados, trabalhos feitos e tudo mais. Existiram vários outros que não convém falar aqui nesse vídeo, mas que também foram muito importantes. E também as mulheres, que a gente não pode deixar de valorizar, né? Por exemplo, a Marie Curie, que descobriu o rádio polônio. A Ida Noddack, que descobriu o rênio. A Marguerite Catherine Perret, não sei o nome dela, que descobriu o frâncio. Então, as mulheres também foram muito importantes nessa parte da tabela periódica. Então, como que é essa classificação moderna dos elementos químicos? Primeiro, é que na tabela todos os elementos químicos estão nesse quadradinho, que tem o número atômico, que é o número de prótons, o símbolo, o nome e a massa atômica. Às vezes não vai ter o nome, só o símbolo. Às vezes a massa atômica vai vir em cima e o número atômico embaixo, depende. Mas vocês têm que reconhecer quem que é o quê, tá bom? E aí a tabela ela é organizada em períodos, que são linhas horizontais. São 7 linhas horizontais. Correspondem aos números de camadas. Então, o flúor, se ele tem 2 camadas eletrônicas de elétrons, ele vai estar no segundo período da tabela periódica. E os grupos ou famílias, tanto faz o nome, são linhas verticais, são 18 linhas. A1, A2 e A13 até a 18 correspondem aos números de elétrons de valência. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, se eu tenho um elemento químico que está no grupo 17, ele tem 7 elétrons de valência. 15, ele tem 5 elétrons de valência. Então, do 13 a 18 vai corresponder a 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 1 e o 2 vai corresponder a 1 e 2. Mas cadê o 3, do 3 ao 12? São os elementos de transição, eles não respeitam essa regrinha. E esses aqui, 1, 2, 3 e a 18, são os elementos representativos. Então, vamos estudar um pouquinho sobre esses grupos. O grupo 1 são os metais alcalinos e o hidrogênio não faz parte deles, eu vou explicar depois. O grupo 2, metais alcalino terrosos. De 3 a 12, metais de transição. Grupo do boro é o 13. 14, grupo do carbono. 15, grupo do nitrogênio. 16, calcogênios. 17, halogênios. E 18, gases nobres. E dentro dos elementos de transição, que são esses quadradinhos aqui, a gente tem os lantanídeos e os actinídeos. Então, por exemplo, os actinídeos, que é do 89 ao 103, estão todos aqui dentro. É como se você puxasse uma gaveta e encontrasse todos esses elementos no mesmo quadradinho, na mesma gaveta. Quais são as características desses grupos? Então, os metais alcalinos são sólidos prateados, brilhantes, moles, maleáveis, ou seja, bons em formar lâminas finas, dúcteis, bons em formar fios, bons condutores de eletricidade, baixo ponto de fusão e baixa densidade. Os metais alcalinos terrosos são sólidos prateados e com boa condutividade, densidade e ponto de fusão pouco maiores que os metais alcalinos. Os metais de transição, são aqueles todos, do 3 ao 12, são sólidos metálicos, duros e quebradiços, exceto o mercúrio, que é líquido. O 13, grupo do boro, são sólidos prateados, exceto o boro. 14, grupo do carbono, são sólidos. 15, grupo do nitrogênio, são sólidos, exceto o nitrogênio, que é gás. 16 são os calcogênios, são sólidos, exceto o oxigênio. Os halogênios podem ser gases, líquidos ou sólidos. São mal condutores de eletricidade e calor, tóxicos e apresentam odores fortes. E 18, os gases nobres são gases. Uma coisa importante é que quando eu falo assim, os halogênios, os gases dos halogênios são gases líquidos ou sólidos. Não é o flúor sozinho, é a molécula que tem 2 átomos de flúor, a molécula que tem 2 átomos de cloro e assim por diante. E
o hidrogênio, o excluído? O que o hidrogênio está fazendo lá se ele nem é metal alcalino? É porque a distribuição de elétrons eletrônica dele é parecida com dos metais alcalinos, que é o grupo 1. Mas ele tem propriedades químicas semelhantes ao dos halogênios. Só que ele está lá por causa da distribuição mesmo. Mas ele não é metal, ele é um ametal e ele não tem grupo, ele é excluído mesmo. Outro tipo de organização são os metais, não metais ou gases nobres. Se vocês observarem, tudo que é de laranja é metal. A maioria dos elementos químicos são metais. Como que a gente caracteriza esses três grupos? Os metais, eles têm brilho característico, são bons condutores de calor e eletricidade, são dúcteis, então formam fios, e maleáveis, formam lâminas. Então, a panela de ferro, a panela de alumínio, ferro e alumínio são metais, por isso que a gente usa para fazer panela, porque conduz bem o calor. Então, na hora de colocar no fogo, vai esquentar rápido para esquentar e cozinhar seu alimento mais rápido. E os fios elétricos são feitos normalmente de cobre, porque é um bom condutor de eletricidade. A maioria dos metais são sólidos, exceto o hidrogênio, como eu disse anteriormente. Ele é o único líquido a temperatura ambiente. Os ametais, eles são totalmente o contrário dos metais. A gente pode falar ametais ou não metais, porque o A significa não, né? Então, não apresentam brilho, não são bons condutores de calor ou elétrico, não são dúcteis ou maleáveis. E a maioria das substâncias simples são gases, por exemplo, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás hidrogênio. Lembrando que quando são substâncias simples é uma molécula e não é o átomo sozinho. Então, esse átomo ametal, quando forma uma molécula, na maioria das vezes é um gás. Aqui a gente tem um enxofre, que é sólido. Por isso que o ar atmosférico, o nosso ar ao nosso redor, é isolante térmico, porque a maioria da composição do ar atmosférico são esses gases, né? Nitrogênio, oxigênio e tudo mais. E aí isso colabora para ele ser mau condutor de calor ou eletricidade. E por fim, os gases nobres. São átomos estáveis e têm baixa reatividade química. E são gases monoatômicos. Por isso mesmo que são gases monoatômicos. Porque eles não reagem, eles não se ligam a outros átomos. Então, eu tenho gás hélio. É só um átomo de hélio. E é esse hélio justamente que a gente coloca para encher o balão. Porque o gás hélio, ele é menos denso que o ar. Então, o balão vai subir. Se a gente só soprar o balão, ele sobe? Não sobe. Só sobe se for o gás hélio, aquele que deixa a nossa voz esquisita, fininha. Existem outros gases nobres também, mas o hélio é o que está mais presente no nosso cotidiano. Normalmente, os livros didáticos, as apostilas, também falam sobre os semimetais, mas isso está muito em desuso, por isso eu resolvi não falar. Os semimetais, eles caracterizam como elementos que têm um pouco das características dos metais e um pouco das características dos ametais, mas eu não vou abordar isso. E como separar esses elementos dos metais e dos ametais? Aqui eu tenho o bório e o alumínio. A separação entre eles, fazendo uma escadinha, a gente consegue separar os metais dos ametais. E eu preciso decorar a tabela? Claro que não, gente. A tabela é uma fonte de informação. Ela está lá justamente para você buscar essas informações. Olha o tanto de coisa que eu falei que a tabela pode informar para a gente. Então, não se preocupem. Às vezes, a gente vai decorar o nome de alguns elementos químicos, o número atômico de muitos deles, de tanto exercício que a gente faz, mas vocês não precisam de decorar. Às vezes, é difícil achar um elemento químico também. Em 118, a gente achar algum. Mas isso também não é problema, é tudo questão de costume. Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Se vocês não entenderam, pode deixar no comentário alguma dúvida, pode me mandar mensagem, e-mail e tudo mais. E eu vou passar exercícios, textos
e outras coisas depois do terceiro vídeo, porque essa matéria ainda continua, tá bom? Muito obrigada!